O diagnóstico da dengue, ele é baseado em cima daquilo que o paciente está apresentando. Febre com duração máxima de até 7 dias, dor de cabeça, dor retroorbitária, né, que é a dor no fundo dos olhos. Às vezes ele pode apresentar uns exantemas, fica prostrado, fica com dor no corpo, dor nas articulações, tá? Às vezes ele pode apresentar um sangramento pelo nariz, náusea, vômitos, algumas pessoas relatam diarreia. Então ele é baseado em cima dos sintomas. De acordo com o Ministério da Saúde, você pode suspeitar de dengue quando a pessoa apresenta febre com duração máxima de até 7 dias e pelo menos 2 sintomas, como cefaleia, dor no fundo dos olhos, prostração, mialgia, artralgia ou exantemas. Então, é febre mais 2 desses sintomas. O laboratório é basicamente para identificar o vírus e deve ser colhido até o 5º dia do início da doença. E a pesquisa de anticorpos é a partir do 6º dia do início da doença. O NS1 ele, é um exame que te dá uma margem, né, de positividade para dengue, mas só para poder fazer o diagnóstico diferencial mesmo. Os principais sintomas, como eu já disse, ela começa com uma febre súbita e alta. Ela pode chegar até os 40 graus. Fortes dores de cabeça, ela comenta muito que ela tem a dor no fundo dos olhos, perde o apetite, perde o paladar, pode apresentar manchas vermelhas, né? Fica bem parecido com sarampo. Apresenta náusea, vômito, moleza, cansaço, dor nas articulações. Essa é a dengue clássica. A dengue hemorrágica, ela tem alguma coisa assim diferente. Ela pode apresentar dificuldade na respiração, ela pode ter uma alteração do nível de consciência, ela pode ter perda de consciência, ela pode apresentar desmaios, confusão mental, pode apresentar sangramento na boca, na gengiva, pelo nariz, os vômitos são mais intensos, a boca seca, sede, ela tem um pulso fraco, dor abdominal, mas não é tipo uma cólica, é uma dor, algo que dói, como se fosse. Como se as pessoas relatam como se fosse tipo ter dado um soco neles mesmo na boca, um soco na boca do estômago, né? A pele pálida, fria, pegajosa. Então isso é preciso olhar com atenção. Para quem está na classificação de risco, quando atende o primeiro atendimento do paciente, tem que ficar atento a isso. Perguntar quando começou, quando foi o início dos sintomas, como que ela passou nas últimas 24 horas, se ela teve piora. Então, tem que conversar para que ele possa falar, né? Porque às vezes ele pode falar, eu tive 3 dias de febre baixa, mas hoje piorou. Ou já tem 4 dias, 3 dias que eu estou com febre, mas hoje apareceu sangramento no nariz. Quantas vezes ele sangrou? Isso é preciso perguntar. Estou apresentando vômito com sangue. Quantas vezes você vomitou? Quantas vezes você percebeu que você está perdendo sangue? Aí também perguntar se ele não relatar as fezes, se ele observou as fezes, se estão muito pretas, se tem presença de sangue. Às vezes eles não falam, né? Falam apenas que estão com náusea, estão nauseando, mas não vomitaram. Questiona, né? Tem dor no estômago, tem dor na barriga. E aí, para ele poder falar, não é que a gente esteja induzindo, mas é que às vezes eles esquecem de falar. Às vezes eles estão com tanta dor de cabeça que eles não focam em outras dores. E às vezes ele passa desapercebido. Então isso é a questão que a gente precisa realmente estar questionando. E sempre estar orientando ali naquele primeiro momento que você tem um contato com o paciente, orientar que ele deve ingerir água, apesar dele falar que ele não consegue, que ele está com náusea, que está com vômito, que a boca dele está amarga,
que ele está sem paladar. Então, é preciso orientar que ele ingira água, que ele beba água. E que ele, quando for para casa, se ele tiver alta, que ele possa também ter um repouso. E evitar realmente tomar qualquer medicação, a não ser aquele que for prescrito pelo médico, como o ácido acetil salicílico, o AS, né? Então, até foi questionado durante o treinamento sobre o uso da medicação do AS, que tem pacientes que fazem de forma contínua. Então, isso tem que ser bem observado, tem que, através dos exames de laboratório, para poder saber como está a plaqueta, para saber como está o hemograma dele, o hematócrito. Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado antes de tomar qualquer tipo de decisão. Mas isso aí é preciso ser registrado. As medicações que esses pacientes estão fazendo uso, né? Principalmente pacientes que têm problemas cardiológicos, né? Que fazem uso de alguns anticoagulantes, quem tem históricos de trombose. Isso tudo são fatores que podem piorar esse paciente, o prognóstico desse paciente. A prova do laço. A prova do laço, ele é um exame muito rápido e ele é um marcador, tá? Para poder, em caso de suspeita de dengue, para poder identificar se esse paciente ele está com uma fragilidade dos vasos sanguíneos. Ele é indicado pela Organização Mundial de Saúde para o diagnóstico da dengue. Não é difícil, você verifica a pressão arterial, então você vai somar a pressão arterial sistólica mais a pressão arterial diastólica e vai dividir por 2. Esse resultado você guarda. Você vai insuflar o manguito até o valor médio que você encontrou. E você vai manter ele por 5 minutos nos adultos e 3 minutos em crianças. Ou até aparecerem aquelas micropetequias ou equimoses, que são aqueles pontinhos vermelhos. Você vai desenhar ali no antebraço, conforme mostra aqui a figura, você vai desenhar aqui um quadrado de mais ou menos 2,5 cm no antebraço. E você vai contar aqui, ó, se ele vai aparecer essas petequias e a quantidade de petequias. Se ele aparecer mais de 20 petequias nesse quadradinho, você pode dizer que a prova do laço foi positivo. Em crianças, são mais de 10 petequias, para você dizer que a prova do laço foi positiva. Esse aqui, ó, um resultado. Tanto que ele não ficou não só no quadradinho, né? Ele apareceu muito mais aqui ao redor. E essa aqui são exantemas, né? De pessoas que estão com dengue. Né? Isso aqui é algo que você tem que anotar, registrar realmente quando o paciente entra em contato. Quando você tem um contato primário ali com o paciente, lá na classificação de risco, porque ele passa por nós enfermeiros. Então é necessário estar avaliando. Por esses dias, teve uma senhora que mostrou que deu umas crostas, abriu umas bolhas nela e ela até ficou em observação durante um tempo, porque ela estava também muito hemoconcentrada. A plaqueta dela ainda não tinha caído muito não, mas ela estava muito hemoconcentrada. Então são pacientes que você precisa dar uma olhada, ter um pouco mais de atenção nesses pacientes que apresentam esse tipo de quadro. E de acordo com o treinamento que foi realizado pela Secretaria do município, foi pontuado pela médica que esses pacientes com dengue, né, no mínimo assim, dois registros de pressão arterial, um sentado e outro em pé, para você poder fazer um comparativo entre as pressões. Ficar atenta com os sinais de alerta. Além dos sintomas já falados, se a pessoa está apresentando uma dor abdominal intensa, se ela tem vômitos persistentes, se ele está com hipotensão postural, né, ou apresentando desmaios, se está apresentando sangramento de mucosas, se está vomitando sangue, se está evacuando sangue, se ele está muito sonolento ou muito irritado, se ele tem apresentado hipotermia, desconforto respiratório,
uma diminuição na urina. Isso é algo que a gente precisa perguntar. Está ali falando com eles, que às vezes está falando que está com dor, dor de cabeça, dor nos olhos, dor no abdômen, só quer ficar deitado, está com febre. Aí você pergunta, né? Como é que você está bebendo e está ingerindo líquido? Você está. Como é que está essa sua diurese? Como é que você está urinando? E a pessoa vai falar se tem urinado bastante, se tem urinado pouco, qual é a cor dessa urina. Isso são fatores que eles precisam, que a gente precisa estar pesquisando, que a gente precisa estar questionando junto aos pacientes com dengue. Nós temos uma classificação de risco, que ele foi baseado no protocolo Manchester. Então, a gente tem a classificação de emergência, que é imediato atendimento, o laranja, que é um atendimento urgente, o amarelo, o laranja, né, é um atendimento muito urgente, ele pode esperar até 10 minutos. O amarelo é um atendimento urgente, que ele pode aguardar até 50 minutos. O verde é pouco urgente, 120 minutos, e o azul é não urgente, que é 240 minutos. O que acontece? Tem aparecido muitos pacientes que vão ali somente para poder refazer esse exame, refazer o hemograma, né, para poder ver a questão da plaqueta. Então, vai passar por nós vamos olhar ali, vamos avaliar aquela plaqueta naquele momento e a gente vai avaliar. Então, provavelmente ele será um paciente de classificação verde, a não ser que ele tenha algum outro sintoma, algo que chame a atenção, que ele tenha algum sinal de alerta, aí ele vai se enquadrar ou no amarelo, né, que é um atendimento urgente, ou no laranja, que é um atendimento muito urgente. Nós podemos estar utilizando para classificar esses pacientes com suspeita de dengue, os fluxogramas, a gente pode utilizar a diarreia e vômito, dor abdominal em adulto e o mal-estar em adulto. Esses são os fluxogramas que melhor se enquadram dentro das queixas. Eu sei porque, como eu também sou classificadora, então eu senti um pouco de dificuldade. Então, dependendo daquilo que o paciente está queixando para mim, ou eu enquadro ele nesse fluxograma de diarreia e vômito, ou na dor abdominal em adulto, ou mal-estar em adulto. A maioria realmente está ficando aqui, ó, no mal-estar em adulto, que é onde eu consigo classificar ele melhor. Um paciente com suspeita de dengue não tem como, é a pressão arterial, a temperatura, o padrão da frequência cardíaca. Como que está essa frequência cardíaca? Ele está taquicárdico, mas o pulso dele está filiforme ou está um pulso cheio, né? O padrão da frequência respiratória dele, né? Como que ele está respirando, né? A saturação de oxigênio. Como ele muito tempo sem se alimentar, é necessário você verificar realmente a glicemia dele. Você precisa registrar o início dos sintomas que ele está apresentando, o número de episódios de diarreia e de vômito, as características que o paciente relata e que você também deve questionar. Como é que está essa urina, como é que está essa eliminação intestinal, é diarreia, mas quantas vezes foi ao banheiro, como é que está, qual a característica, ele realmente está pastoso, ele já está líquido. Isso são fontes importantes que vão impactar diretamente aqui na classificação dele para o atendimento médico. O fluxograma de diarreia e vômito, os meus discriminadores para eu classificar ele como laranja, ele tem apresentado prostração, hipotonia, ele está com pulso anormal, ele está com pulso acima de 100 ou ele está com pulso abaixo de 60, ele está TAC ou ele está BRAD, uma pressão arterial menor que 90/60, alteração de nível de consciência. Quando ele fala para mim que ele tem uma história já de hemorragia digestiva importante ou que ele apresentou nas últimas 24 horas, vômitos, evacuação com sangue vivo ou escurecido, está com uma temperatura muito elevada, relata dor intensa, então eu vou classificá-lo como laranja, sem medo de ser questionado. Mas isso aqui eu preciso registrar na minha evolução enquanto enfermeiro classificador.
O amarelo, o meu discriminador, é a história aguda de vômito de sangue. As últimas 12 horas, né? Se ele apresentou vômito de sangue, quantas vezes ele vomitou sangue? Isso aqui vai ser a diferença do amarelo para o laranja. Isso aqui eu preciso questionar. Essas fezes pretas ou em groselha, quantas vezes? Quando foi? Às vezes foi há 5 dias, foi há 3 dias atrás. Hoje não, hoje eu apresentei, teve sangue nas últimas 12 horas, a pessoa evacuou 2 ou 3 vezes com fezes pretas ou em groselha. Se ele tem apresentado vômito persistente, quantos episódios de vômito ele já apresentou? Se ele apresenta sinais de desidratação, febre e dor moderada. Então, essa aqui, ó, dependendo de como estiver esse histórico aqui, como tiver os parâmetros dos sinais vitais dele, aí eu vou classificar ele como laranja ou amarelo. Dor abdominal em adulto. O meu discriminador laranja são os vômitos de sangue, a evacuação de sangue vivo ou escurecido, temperatura muito elevada, dor epigástrica, dor que irradia para o dorso, dor intensa, hipotensão e taquicardia. Veja bem, de acordo com aquilo que ele vai falando para mim, eu vou escolher o melhor fluxograma. Ou é a náusea e diarreia e vômito, ou é a dor abdominal. Aí, em cima daquilo que ele queixa, eu vou usar o melhor fluxograma de acordo com a queixa do paciente. E o meu discriminador amarelo é a história aguda de vômito de sangue nas últimas 24 horas. Fezes pretas ou em groselha, vômitos persistentes, febre, dor que irradia para ombro e dor moderada. Então, quando o paciente está queixando de dor abdominal, o fluxograma mais adequado é esse aqui, para que a gente possa vir a classificá-lo sem medo de errar. O fluxograma mal-estar em adulto. Então, eu preciso atentar muito bem para todas as queixas que ele me faz. Para eu classificá-lo como laranja, eu preciso de uma saturação muito baixa. O que seria uma saturação muito baixa? Um paciente que não é DPOC, está abaixo de 95, já é algo que nos alerta. Mas um paciente com DPOC, abaixo de 90, 92, a gente já tem que ficar atento, mas para isso eu também preciso avaliar o padrão respiratório desse paciente. Eu preciso avaliar o pulso desse paciente para eu poder entrar como discriminador laranja. Se ele apresenta uma hiperglicemia com cetose, se ele apresentou hemoptise, se ele apresenta púrpura, se ele apresenta erupções cutâneas fixas, se ele faz uso de medicamentos de imunossupressão, né, corticoides, ou se ele tem alguma doença de base, como HIV, paciente de tratamento de câncer, tá? Dor epigástrica, se a pessoa está apresentando hipotermia ou dor intensa. Esses aqui são os meus discriminadores que eu posso classificar como laranja. O amarelo, a saturação baixa, né, que é 95, que fica diferente aqui, porque a saturação muito baixa a gente classificaria como abaixo de 90. O amarelo é a saturação baixa, botar aí entre 90 e 95. Hiperglicemia, história de hemoptise, erupção ou vesículas disseminadas, início súbito nas últimas 12 horas, história hematológica ou metabólica significativa, para ter pacientes com histórico, né, já de algum problema hematológico, como anemia falciforme, nós temos alguns casos aqui no município, febre e dor moderada. A questão da dor. A dor é psicológica, só sente quem tem, né? Então, se a pessoa me relata e observa as faces dele, consigo classificar ela na escala de avaliação de Eva, né? Então, eu consigo classificar ele aqui. Cuidados da equipe de enfermagem. Não tem jeito, todo mundo reclama, todo mundo fala, mas não tem jeito. É monitorar os sinais vitais.
Então, quando eu falo que eu cobro da equipe, que eu não quero dedinho de ET, que não é para fazer o chutômetro, é para poder avaliar, é realizar realmente, de acordo com a técnica que todos aprenderam, a gente verificar os sinais vitais, verificar com presteza e registrar, de acordo com a gravidade que o paciente tem me apresentado. Uns pacientes que têm algum sinal de alarme, talvez eu tenha que monitorar ele a cada 2 horas, a cada 4 horas, monitorar esses sinais vitais, registrando a pressão arterial, o pulso, qual a qualidade desse pulso, porque, como eu sempre falo para meus alunos, que para mim você falar que um paciente está com 95 de batimentos, para mim não diz muita coisa. Agora, se a pessoa chega e fala que ele está com pulso fino, que ele está com lentificação, que ele está alterado, alguma coisa assim alterada, ele já me dá mais subsídios. Porque ele pode estar TAC, porque ele pode estar agitado, mas como ele pode estar TAC por conta de uma hemorragia em curso. Né? Como esse pulso dele está filiforme. Então, é mais um dado que eu tenho para poder avaliar esse paciente. Padrão respiratório, como está o padrão respiratório? Ele está respirando superficialmente, ele está inspirando, está lentificado, ele está usando somente o tórax. Como é que está? Né? Ele tem apresentado cianose perilabial, ele está com o enchimento capilar dele lentificado. São dados importantes. A saturação dele. Ele entrou aqui, ele estava com 95, agora ele está com uma saturação de 90, 89. Então, isso tudo eu preciso mensurar. Eu preciso ter esse padrão. É preciso registrar. Nós da enfermagem, nós pecamos muito porque nós não registramos aquilo que é feito. É preciso registrar. Eu preciso monitorar o nível de consciência desse meu paciente. Eu preciso saber se ele está com sinais de hemorragia. Eu preciso observar ele se ele está apresentando edemas de extremidades, edema de face, se ele está mal distribuído. Eu preciso monitorar o volume da diurese. Mas ele está andando, ele não está de sonda. Mas eu tenho como mensurar isso, perguntando para ele quantas vezes ele foi ao banheiro, qual a quantidade, qual é a cor. Se tá aí, em cima daquilo que ele for me falando, eu vou tendo todo esse aparato. E observar realmente também o aspecto dessa diurese. Manter a hidratação venosa de acordo com a prescrição médica. E o enfermeiro, ele realmente tem que estar mais atento com os pacientes com dengue. Se está sob nossos cuidados, a gente pode sim monitorar o hematócrito e as plaquetas. Você observar o hematócrito, se ele está aumentado em mais de 10%, ou se as crianças estão com hematócrito acima de 38%, mulheres acima de 44%, homens acima de 50%. E ficar muito atento após o período febril, porque começa a declinar a febre entre o 3º e o 7º dia da doença, mas ele pode, nesse momento, começar a apresentar os sinais de alarme, que vai impactar na recuperação ou não desse indivíduo. A título de curiosidade, seria o nosso hemograma da série vermelha, né? O hemograma. As hemácias são os glóbulos vermelhos. E ele, em baixa concentração, ele indica um quadro de hemorragia, uma anemia por deficiência nutricional ou hemólise. Quando ele está muito alto, ele sugere uma policitemia, uma insuficiência respiratória e até mesmo uma desidratação ou sepse. A hemoglobina, que é uma proteína que está presente nas hemácias, quando ele está em baixa concentração, ele me diz que ele tem uma anemia, né, ou por deficiência de ferro, ou por uma talassemia, por um câncer, uma desnutrição. E quando ele está em alta concentração, ele me diz que ele pode ter uma policitemia, uma insuficiência cardíaca, alguma doença pulmonar,
né? Principalmente quando as pessoas estão com a doença da altitude. Já o hematócrito, ele indica a porcentagem das hemácias no volume total do sangue. E ele é proporcional à quantidade da hemoglobina na amostra. Quando ele está diminuído, é porque as suas hemácias ou a hemoglobina também está diminuída, porque ele pode ter uma anemia, ele pode ter uma perda excessiva de sangue, ele pode estar cursando com uma doença renal, uma deficiência de ferro e de proteínas ou até mesmo uma sepse. E quando ele está muito aumentado, indica uma desidratação, uma policitemia ou até mesmo uma sepse. Então são três itens que você observa que já te dão um indicativo de como está cursando esse meu paciente, de como ele está evoluindo.